Neste vídeo eu vou falar de um assunto um pouquinho diferente aqui do canal, né? Geralmente falo de cartomancia, mas neste vídeo eu vou falar de constelação familiar. Chega mais. Também peço a interação de vocês, curtindo, comentando e também se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos, tá? E se você quiser também participar aqui comentando, né, entendendo ou tirando dúvidas aqui nos comentários. A constelação familiar é uma das práticas complementares das terapias integrativas, né? Ela é vista como um todo, né? Então, como é um todo, né? Geralmente a gente olha mais a situação da pessoa, do indivíduo, né? Em terapias individuais. Na constelação familiar, a gente vai olhar o todo, que é o quê? Todo o sistema familiar. Então a gente não olha só o indivíduo, só a pessoa, e sim todo o sistema, todo o clã. E aí o que isso tem a ver com você, né? Nós recebemos da nossa família a vida. Então, isso é algo muito simples e algo muito profundo ao mesmo tempo, né? Muitas coisas a gente, muitas vezes a gente não analisa neste lado, né, nesta parte familiar, né? Muitas vezes a gente acaba vendo os defeitos, as dinâmicas na família, né? Até, vamos dizer assim, até as dificuldades que a família tem, né? As dificuldades, as repetições, né? As crenças que a gente acaba, né, trazendo. Isso é normal de toda família, tá, gente? Eu acho que todo mundo deve aceitar primeiramente a sua história, ela boa ou não tão boa, né? Com certeza, se você analisar de uma forma profunda, como a gente faz aqui, né? Através das constelações, você vai entender que por mais que você tenha, né, um pai ou uma mãe narcisista, né, uma dificuldade de relacionamento, ou outras coisas mais profundas, eu super entendo e a gente não anula essas questões, né? Mas, de outra forma, a gente pode analisar o que a gente pode receber dessa informação e também fazer diferente, né? Porque se eles não tiveram consciência, nós adultos podemos ter. Então, essa parte da constelação, ela é pouco falada ou pouco vista por falta de compreensão, né? E aqui eu trago este vídeo trazendo compreensão a essa forma de visão sobre a família, tá? Por quê, gente? Porque a maior parte dos nossos conflitos emocionais, principalmente, estão na parte familiar, tá? Porque a família é nosso contexto do quê? De intimidade, aproximação com pessoas, né? Que são as pessoas mais próximas da gente. Também há uma maior resistência, né? Quando a gente quer mudar. Então, assim, muitas vezes as pessoas têm até dificuldade de mudar porque vivem num clã há muito tempo repetindo a mesma coisa, né? Então, vamos supor assim, vou dar um exemplo. A família que sempre está nas festas, nos almoços, final de semana, bebendo, né? Tomando bebida alcoólica. E aí, de repente, você chega e fala: não, eu não quero beber. E aí o clã te força, por quê? Porque é costume desse clã, dessa família, dessa consciência, né, das pessoas. E aí você sai um pouquinho desse lugar e diz: não, eu quero fazer diferente. Cria-se uma resistência, aí você parece que não pertence a essa família, por pensar diferente, certo? Quando na verdade você está dando um passinho da quebra de repetição familiar. Então a constelação, ela ao mesmo tempo que ela é fácil compreensão, às vezes ela é profunda e a gente precisa analisar antes de tomar qualquer decisão, né, qualquer opinião, a gente deve entender realmente como funciona essa questão. E aí a constelação, ela não é uma base, ela não é uma matemática exata. Por isso que tem pessoas que não conseguem compreender a constelação porque todo mundo fala, né? Ela não é científica. Realmente ela não é científica, ela não é exata. Porque, gente, para uma comprovação científica, é necessário que todas as pessoas passem pelo mesmo processo igual e tenham resultado igual. Mas como a gente está falando aqui de uma dinâmica individual e do sistema familiar, nenhuma família é igual à outra. Temos diferenças de costumes, crenças, dinâmicas, então não vai ser científica, né? Só que ao mesmo tempo ela tem uma comprovação do quê? De uma invisibilidade que movimenta. Você vai entender a constelação familiar a partir do momento que você está ali durante a constelação familiar e vai sentir o campo, né? O campo mórfico, ele fala como se fosse uma frequência, não é exatamente energia, tá? Mas como se fosse uma frequência, uma conexão entre todos do clã, da família. Então ela é sentida. Não tem como você só assistir aqui, eu tô dando compreensão. Mas a constelação ela é sentida, tá? Por quê? Porque aí quanto mais o constelado, que é a pessoa que vai se permitir ser constelado, se permitir olhar a sua história, as dinâmicas, ela vai sentir e não há explicação disso. E para cada pessoa vai ter uma percepção, né, um movimento diferente. Então ela não vai ser científica, tá? Mas ela é sentida. Então pessoas que se permitam trazer esse olhar para o sentir, que são as terapias naturais, tá, gente? Então, assim, para o sentir, elas entendem o benefício, tá? Então, não estou aqui para discutir em si a constelação, que muito falada, discutida sobre isso, mas não é
uma comprovação, é científica. Enfim, não estou aqui para falar sobre isso, estou aqui para demonstrar e conversar com vocês sobre as dinâmicas na forma que eu trabalho, a forma que eu estudei, estudo, né? Porque a gente sempre está se atualizando justamente por isso, porque são várias dinâmicas e a gente sempre está, né, em movimento constante, também buscando as informações necessárias, né? A constelação, ela abrange muitas coisas, né? Desde saúde, doença, sintoma, vícios, desequilíbrios, conflitos familiares, conflitos de relacionamentos, com filhos, com parceiro, parceira, vida financeira, então ela abrange muitas coisas. Então, por isso, a necessidade de a gente sempre estar tendo essa visão atualizada, né? O movimento. Cada constelação também, a gente também, nós consteladores, a gente acaba também tendo as experiências, né? De que, para essa família foi necessário essa questão, para outra família foi necessária outra questão, né? Então, são movimentos que a gente aprende também, até durante, não só no estudo, mas durante a prática, né? E aí eu vou trazer, então, para vocês, vamos começar aqui, então, a prática, né? Agora eu abri aqui o vídeo explicando para vocês como é a parte teórica, né? Para você ter um olhar não julgador, talvez, né? Sobre a prática de constelação e entender que ela é sentida. Claro que aqui no vídeo a gente não está fazendo constelação para você, tá? Mas a gente pode perceber que o campo na água, que é o que a gente trabalha, é o que eu trabalho aqui principalmente, que é os bonecos no campo da água. A água, ela tem um fluxo. E aí o movimento por si vai conversando com a gente. Não tem movimento de ar aqui, tá? A janela está fechada, a porta, então não tem movimento de ar. Então muitas pessoas até, por serem céticas, não sei, elas até falam, mas o movimento da água é um vento. Não é. Você pode perceber durante a constelação que vai bonecos para a direita, esquerda, frente e atrás. Então se fosse vento, todos os bonecos iriam para essa direção. E é às vezes um boneco, né? Então essa percepção não tem como eu comprovar, como eu falei, não tem, tá tudo bem, mas você tem que se abrir também, se permitir, que é algo sem explicação, mas ela existe, é como a internet, né? A sua Wi-Fi, ela funciona sem você ver, né? Então é mais ou menos assim, tá? Só para facilitar, mas eu não vou entrar em parte científica falando aqui de física quântica, de energia, tá? Eu vou falar mais a parte assim, realmente experiencia, tá? Porque eu aprendi muito nas terapias exatamente esse olhar, eu sempre fui também muito racional nas questões, né? E a constelação e as terapias, elas vêm para voltar a esse estado de perceba, né? Antigamente era muito isso, né? As curandeiras que usavam as medicações naturais, elas sentiam também, né? Qual erva eu utilizo? Por mais sabedoria de propriedade, elas também intuíam ali uma combinação e testavam, né? Então esse fluir da vida e o testar e o sentir, a gente acabou perdendo em sociedade, né? E na terapia a gente volta a isso. Mas aí vem essas questões, né? Da formação de muita racionalidade às vezes, tá? Então a gente volta aqui pro centro de se permitir sentir, tá? Então agora eu vou apresentar para vocês a bandeja, vou baixar aqui a tela na bandeja e a gente vai fazer uma dinâmica aqui junto. Então aqui a gente tem a bandeja, né, já com a água é o condutor, então, né? Então ela vai fazer os movimentos como eu falei aqui, né, identificando as dinâmicas, né, de cada sistema, de cada questão. Aqui estão os representantes, que são os bonecos, né? Eu vou deixar aqui do ladinho. E a gente vai ter um entendimento de movimento aqui, né? Então vamos colocar como se fosse aqui um representante para nós. Se for mulheres aqui assistindo, né? Vamos colocar o elemento mulher, tá? Só para entender um pouco a dinâmica. Então a gente intenciona este representante para a mulher, enfim, a constelada aqui no caso do exemplo, tá? Então ela tá tendo um leve movimento para frente, né? O que a gente entende do movimento para frente? Que ela quer ir em frente. Quando a pessoa tem um movimento para trás, é que ela tá recuando, ou ela tá insegura, ela tá com medo, né? Para frente é o movimento da vida, né? Então, algo que ela queira está lá na frente, no futuro, a gente fala, né? Que bom, então ela tá tendo um movimento para frente. Vamos colocar aqui relacionamento, vamos lá. Então, a gente coloca o coração representando o relacionamento desta pessoa. Vamos dar o exemplo aqui que essa pessoa está sozinha, solteira. E ela quer encontrar alguém, um parceiro aqui na vida amorosa. E aí a gente já entende algumas dinâmicas, deixando também reverberar um pouco, né? Então a gente já entende que ao entrar no campo o relacionamento, ele não está olhando para o outro lado e ela dá uma recuada. Não sei se vocês perceberam que ela deu uma afastadinha para trás. Então, por mais que ela queira um relacionamento, tem algo recuando, fazendo ela ir para trás. E aí o relacionamento está ali na frente dela, mas está olhando para frente e ela não está olhando exatamente, ó, ela está ali parada, né? Então ela não está conectada ao relacionamento. Tá? Então a gente abre aqui a constelação falando muito do movimento inconsciente, muito do desejo da alma, né? Então essa parte onde a gente não racionaliza, mas que está em nós.
Então, essa dinâmica que a gente pode entender é que ela quer, só que dentro dela existe uma dinâmica puxando ela para não se conectar a isso. E, né, claro que cada constelação é única, né, mas vamos colocar aqui representante de pai e mãe, tá? E aí a gente vai, então, o pai desta consulente, da constelada, e a mãe, né, que aqui é a família, né, a base familiar, enfim. E aí a gente vai sentindo se ela se conecta à figura do pai, se ela se conecta à figura da mãe, como vai ser, né, este movimento. E a partir disso a gente vai conversando na constelação, identificando. E aí, qual a sua história? Como foi se relacionar? Como é o relacionamento de pai e filha? Como é o relacionamento de mãe e filha? Como era na infância? Como é hoje? Né? E a gente vai ainda entendendo. Então, ó, o movimento já está acontecendo. Percebam que ela está olhando para trás agora, ela virou, ela não quer olhar. Então é um movimento talvez que doa, que machuque, né? Que ainda mexa com alguma ferida. E o pai está se conectando ao coração, que é o representante do relacionamento. Então a gente olha o quê? Primeira família base, que é a família de origem, né? Que a gente fala, pai e mãe. Então há algo invisível que ela sinta ainda referente ao relacionamento dela com o pai. Tá? Então alguma questão na história dela, ela ainda guarda sobre a figura do pai. E o que isso tem a ver em ela conhecer um homem, um parceiro? Tudo, porque o pai é o primeiro exemplo de homem para uma filha mulher, né? No caso, se fossem aqui um homem, né, a figura de um menino, um homem, a figura da mãe seria da parceira, né, que é o primeiro aí exemplo, né, de homem e mulher na nossa vida é pai e mãe. Então o pai se conecta com o relacionamento, olha, e ela também está se conectando. E a mãe está vindo de costas, e ela está olhando também para uma direção da mãe. Então, sim, é algo sobre o pai, o relacionamento de filha e pai, só que se conecta também com a mãe. Então, pode ser que esta constelada, né, aqui, ela também está olhando na mesma direção que a mãe. Na mesma forma que a mãe olhava para o relacionamento, ela pode estar repetindo este olhar. E aí a gente vai entender algumas dinâmicas, né? Que se essa mãe ela era feliz no casamento ou não, se ela se sentia realizada ou não, se ela tinha autoestima ou não, né? Porque diferentes, às vezes nem é só com a figura do pai, né? É a forma também como os dois relacionavam, como os dois demonstravam amor na relação, e ela repete, ó. Então há uma lealdade muito provável aqui com a mãe. Então a gente entende um pouquinho da história da mãe conversando. E aí, como era essa mãe? A minha mãe era triste, a minha mãe não saía de casa, minha mãe entende? Então, assim, algumas dinâmicas que a mãe fazia, a gente olha para aquela questão e acha que é nossa também, né? E aí a gente repete, ó, sincronizado aqui. Não sei se vocês conseguem ver que tá de costas o bonequinho, mas elas estão olhando exatamente para a mesma direção. Tá? Então, o que a gente entende disso? Essa mãe pode não ter recebido também um amor masculino, né? A figura do pai, aí entra o avô, né? Vamos colocar aqui um representante, ó. O avô, o pai da mãe. Vamos colocar aqui no meio. Então, se ela também não se conectou com a figura do pai, né? Tem um histórico que está sendo, como é que a gente pode falar? Que isso passa de geração em geração, né? Se eu tive dificuldade em me relacionar com a figura masculina e tenho problema no casamento, os meus filhos também podem repetir essa dinâmica, né? Assim como ela não conhecendo um parceiro por falta de tomar este masculino, né? A gente fala tomar, mas esse tomar ele é muito mais simples na palavra, mas o tomar é aceitar, é receber, é realmente às vezes esse masculino, né, fazendo algumas dinâmicas sofridas na família, e é por isso que ela não se conecta ao masculino. Só que da mesma forma a gente pode olhar a história de uma forma neutra na constelação, não julgando, né? Porque esse masculino também teve alguma falta. Para ele ser assim, por isso que a gente fala muito na constelação, não é passar a mão na cabeça de alguém que fez algo e tudo mais na família, né? A gente tem histórias boas e não tão boas. Mas reconhecer que é a partir de mim que eu mudo. Não posso mudar o outro. Né? Então, tem muitas pessoas que têm dificuldade de olhar para essa questão e julgam, né? E julgamento pesa, não muda nada aqui, né? O julgamento só pesa mais a relação. Então, essa é a diferença, tá? Da constelação aqui, olhando para a sua história e os integrantes do clã, mas quem pode mudar aqui? Você, né? E aí, para a gente poder mudar, a gente precisa alinhar o que está emaranhado, o que não está resolvido dentro de nós, né? E o pai se conecta a ela, ó. E ela se conecta ao pai. A mãe, então a gente olha que este problema de relacionamento tá passando de geração e foi aqui na questão mãe e avô. E aí a gente faz dinâmicas, né, de liberação, a gente usa frases sistêmicas, né, e tudo mais. Então a gente olha, ó, tá tudo juntinho, tá todo mundo aqui no cantinho.
E a gente vai trabalhando conscientemente e sentindo também, a gente tem percepções no corpo, né? Na fala, muitas vezes a gente vai falar uma frase de liberação, não, mas não é isso que eu quero falar, é outra coisa. Aí quando fala, fala de uma forma assim, foi, é isso que eu tinha que falar. Porque às vezes a gente tem vontade de ter uma conciliação, mas não fala, guarda. E aí, no momento que a gente faz a constelação, às vezes até essa mãe guardava essa informação, né? Um eu te amo, ou eu gostaria que fosse diferente. Eu gostaria que a gente fosse diferente, que a nossa relação fosse diferente. E isso, ao falar, é muito libertador. E mexe todo o sistema, entende? Então, assim, não há realmente uma matemática exata, uma explicação exata. Mas tem aqui um campo gerando uma informação, tá? Então, a constelação, ela é muito essa forma, né? De você sentir, perceber e entender as dinâmicas também, né? O papel do constelador é guiar a um olhar também, porque também temos um olhar muito pessoal, né? Pessoal de mãe, às vezes critica essa mãe, mas essa mãe também teve essa falta. Então, a gente olha além, né? E isso faz parte do nosso sistema. E isso é muito bom a gente olhar além e não só olhar essa questão da nossa visão, enxergar o todo, né? E a partir disso, do todo, a gente consegue entender e liberar, né? Muitas dinâmicas, tá? Então, aqui brevemente, a gente já foi conversando, foi alinhando, né? Claro que cada caso é um caso, como eu falei. Já vou voltar aqui, então, só voltando aqui na tela. E aí, o que que acontece, né? A gente vai percebendo e entendendo que cada pessoa é única, que cada pessoa tem uma história e as dinâmicas, né? Que precisam ser vistas, olhadas. E aí tá essa questão, né? Aí tem pessoas que têm medo de fazer constelação, mas eu tenho medo de fazer constelação porque eu não quero mais olhar essa dor, eu já sofri muito, né? Às vezes essa mãe estava indisponível, não estava preparada para ser mãe, não teve também a consciência do que é ser mãe, ou pai também, enfim. E aí vai para a vida adulta de uma forma infantilizada, que a gente fala, né? De uma forma pequena. E aí não tem força, né? Não tem atitude, não tem movimento para resolver questões, e aí, enfim. Mas são dinâmicas que a gente aprende que o importante é como eu falei. Por mais que esses pais não estavam disponíveis e que tiveram dinâmicas, eu consigo transformar essa falta, essa questão, este desequilíbrio, este incômodo a partir de mim. Entende? Então, a partir de você, que é o principal ponto aqui da constelação. Não, a gente não muda ninguém, não muda pai, não muda mãe, a gente só entende algumas questões, né, que às vezes estão invisíveis, como eu falei, e não é, né, nem julgar e nem passar pano, entende? Então é realmente, tem coisas que a gente tem que aceitar simplesmente, e a vida, ela é muito dinâmica para todos, né? A vida, ela é dinâmica na forma de vou errar e vou acertar, né? Então a gente entende que nós estamos aqui também, né? Errando e acertando. Nós não somos perfeitos. Quem dirá os nossos pais? E se a gente está ainda nessa visão de que os pais deveriam ser perfeitos, a gente está numa visão ainda de criança, né? Querendo que o pai e a mãe sejam os heróis. E o papel de pai e mãe é nos dar a vida e nos ensinar ali para ir para a vida, né? Nos ensinar dinâmicas para ir para a vida. O resto é nós que fizemos. Tá? Então essa parte da constelação eu acho muito interessante, porque muitas vezes a gente fica buscando ainda, né? A aprovação dos pais, a gente ainda fica buscando o amor dos pais, né? Enquanto na vida adulta nós temos que suprir essa necessidade e agora eu vou para a vida a partir de mim, porque eu recebi o que eu precisava e agora eu vou, né? Não ficar dependendo. É uma visão olhando para trás, a gente fala, né? Olhando para pai e mãe, a gente não está olhando para a nossa vida, para o nosso destino. Então são, né, pontos que eu gostaria de explicar, enfim, algumas dinâmicas. É muito ampla, vocês podem também dar dicas, né? Tá? E aí, como é que é uma constelação financeira? E aí, como é uma constelação para doença, para vícios? Vocês podem comentar aqui no vídeo, né? Incentivando também a trazer conteúdos que interessem vocês, tá? Então, aqui no primeiro vídeo aqui da constelação, eu quis abranger de uma forma mais ampla. Realmente, assim, as pessoas elas têm dificuldade mais em relacionamentos, né? Mas temos outras dinâmicas também na vida, e aí eu posso trazer aqui o conteúdo para vocês também, tá? Enfim, tá? Então essas questões a gente vai olhar exatamente na sessão, vai olhar a sua história, né? As suas dores, as suas dificuldades, e aí até a gente conseguir liberar e conseguir olhar para o destino, para a frente, para a vida. Certo? Muita gratidão. Eu sou Cris Luiz, consteladora e terapeuta. Eu trabalho também com cartomancia, para quem conhece aqui o canal, né? Eu trabalho com baralho cigano para orientação. E todas as ferramentas que a gente utiliza, né? Que eu utilizo, eu gosto de explicar. Tudo é a partir do ponto de você, né? Então é o benefício para quem? Para quem está consultando, né? Então este olhar e a gente pode trabalhar muito essas questões e liberar, às vezes, muitas cargas que a gente acaba, né, carregando e não precisando mais estar ali, né? E a constelação, ela é uma terapia, ela é uma prática que ajuda muito na liberação, né, e em seguir em frente, tá bom? Muita gratidão e até mais!